Se você está pensando em comprar ou vender infoprodutos nessa Black Friday, toma muito cuidado com o que eu vou te contar agora nesse vídeo. Fique até o final. Prazer, eu sou a Ana Marquezin, sou estrategista digital. Tenho uma agência de marketing e eu falo sobre o mercado digital, produção de conteúdo e vendas aqui na internet. Bom, gente, chegamos em uma das épocas mais caóticas em termos de vendas, pelo menos na minha opinião, que é a tal da Black Friday. E nesse vídeo, meu principal alerta, meu principal objetivo é falar com infoprodutores e pequenos empresários, ao qual me incluo nesse grupo, e eu sei que é normal a gente se espelhar no que já tá dando certo, né? Para aquela pessoa do mercado que a gente olha, admira e fala, quero chegar lá. Então a gente começa a se espelhar tanto naquela pessoa que quer replicar as estratégias. Porém, a gente não tem noção de tudo que tem por trás ali nos bastidores, que é o bastidor, tudo que acontece no bastidor que faz com que o resultado aconteça. Então, o que a gente vê é menos de 10% do que tudo que foi feito para o resultado, para a pessoa chegar naquele resultado. E querer seguir só esses 10% é muito perigoso para quem é menor. Isso pode te trazer um prejuízo gigantesco e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, sobre esses pontos de atenção, e no final do vídeo também eu vou trazer uma estrutura mais segura, ali mais coerente com o momento de quem está começando, quem está crescendo agora, né? Quem não tem tanta estrutura, mas uma forma mais segura de você elaborar a sua oferta de Black Friday, pensando ali em resultados a longo prazo e também pensando no lucro, né? Que é algo que vai ser palpável com o seu momento atual. Antes de tudo, antes de falar de ações de vendas, vamos entender o que é a Black Friday e o que é essencial para que ela funcione. Primeiro, essa ação ela foi importada dos Estados Unidos e, na minha opinião, poderia ter sido importada de uma forma melhor, né? Porque a Black Friday nos Estados Unidos ela acontece na quarta sexta-feira de novembro, após o Thanksgiving, que é um feriado muito forte lá. Então, todos os americanos param a vida ali para comemorar o Thanksgiving, né? Algo que a gente não tem no Brasil, não faz parte da nossa cultura. Então, todo mundo para ali na quarta quinta-feira de novembro para comemorar o Thanksgiving, e no dia seguinte, na sexta-feira, acontece a ação ali de vendas, né, a Black Friday, que também é muito forte. Qual que é a ideia da Black Friday? Eles aproveitaram que o feriado é prolongado, é na quinta-feira, sexta-feira os americanos estão em casa ali no feriado prolongado e está próximo já também das vendas de final do ano. Então a Black Friday ela acontece com uma queima de estoque para o comércio se preparar para o final do ano. Então a galera está em casa na sexta-feira, o comércio precisa vender, desfazer aquele estoque do ano, né? Então coloca o preço lá no chão, vende, limpa o estoque, prepara para as vendas do final do ano. Isso faz muito sentido. De certa forma, essa questão da venda ela até funciona aqui no Brasil, ou pelo menos funcionava lá no início, né, quando começou. Mas, enfim, as coisas acabaram mudando um pouco. Eu lembro que quando começou essa cultura, importaram, né, aqui para o Brasil, eu era pequena, eu lembro que passava na televisão, as pessoas madrugavam na porta das Casas Bahia, Magazine Luiza, e realmente naquela época o Brasil também sabia fazer muito bem a Black Friday, né? Eles colocavam o preço lá no chão, vendia muito, as pessoas brigavam por conta de eletrodoméstico, televisão, tudo mais. Então fazia muito sentido. Porém, foi passando os anos e aí, de certa forma, foi se avacalhando um pouquinho. Imagino que isso também foi ligado à questão econômica, né? Que a gente não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, que não é a minha competência falar sobre economia, mas a gente sabe que as coisas mudaram um pouco nos últimos anos. Porém, aconteceu muito nos últimos anos o que a gente chamava de Black Fraud, que era tudo pela metade do dobro. E eu achei que aí já era o auge, assim, ladeira abaixo da Black Friday. Um segundo ponto é que a Black Friday está acontecendo cada vez mais cedo. Então, antes era na última sexta-feira de novembro, aí virou depois Black Week, até aí tudo bem, Black November, então até aí a gente entende porque o brasileiro ele gosta de dar uma inovada, de mudar as coisas, né? Então até aí tava tendo ainda sentido, porém estamos na metade de outubro
e já tá rolando Black Friday. Isso descaracteriza um pouco a data, descaracteriza na verdade totalmente a data, né? E isso perde a força também da relevância ali do movimento da Black Friday. Então eu trouxe esses pontos aqui, mas para a gente se situar em como que está o cenário de Black Friday no Brasil. Bom, agora vamos aqui para o cenário dos infoprodutos, dos infoprodutores, para a gente entender como está acontecendo essa Black Friday. Como eu já disse, a gente tem ali uma maior flexibilidade ainda dos descontos, diferente da prestação de serviço e de produto físico, que é 1 a 1, os infoprodutos têm a possibilidade de você vender uma quantidade maior, você escalar, né? Você vender várias vezes um mesmo produto. Por isso que se mantém ainda forte a tradição da Black Friday no mercado digital. Mesmo com todas essas possibilidades, há vários pontos a serem considerados na hora de elaborar uma oferta para que não te prejudique lá na frente. Porque quando você só pega uma estrutura que você viu ali na internet ou tenta replicar, modelar a estrutura, a estratégia de um big player, há chances de você não reconhecer pontos cruciais para que aquilo dê certo e de certa forma você acaba se lascando, seja não tendo resultado ou tendo resultado, mas se complicando mais na frente ali na hora da entrega com o teu aluno. E aí um primeiro ponto que a gente tem que conversar aqui é que toda ação de Black Friday precisa ser pensada a longo prazo. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa discutir aqui, que muitas vezes a galera fica muito na ânsia ali, de fazer uma ação, porque eu não posso perder Black Friday, que é um momento de oportunidade, aí decide fazer algo ali de última hora, ou copiar o coleguinha porque fez e parece que tá dando certo, e aí não pensa nos próximos passos depois dessa ação. Então toda ação, na verdade, toda ação do seu negócio, ela precisa ser pensada a longo prazo. Não tem que ser tomada a decisão de fazer aquela ação na hora do impulso. Então, como a gente está considerando que toda ação precisa gerar um resultado a longo prazo, o primeiro ponto que você precisa pensar na sua Black Friday que você tem que se atentar é o que você vai fazer com a pessoa depois que ela entrar na sua rede. Porque uma das principais motivações também para fazer uma Black Friday é que mais pessoas venham para sua rede. Então você abaixa o preço, diminui ali a objeção do preço para que a pessoa compre. Então normalmente você vai vender na Black Friday para aquela pessoa que já te segue, já te acompanha, mas ainda não está tão seguro de fazer o investimento no teu produto. Ou até pode ser uma pessoa que ainda não te conhece, mas está buscando uma solução ali, decide dar um voto de confiança para você, para descobrir, para entender, para conhecer o teu produto. Então é uma excelente oportunidade para trazer mais pessoas para a sua rede, que se você diminui um pouco ali a objeção, né, do preço, para entrar mais pessoas. Porém, você tem que pensar em aumentar o LTV dessas pessoas que te encontraram na Black Friday. E aí, assim, até trazendo como exemplo, até essas Black Fridays, né, que tem acontecido cada vez mais, a ação de Black Friday vitalícia, desde o ano passado pra cá, que eu tenho uma opinião um pouquinho crítica, vocês vão perceber, em relação a isso, mas até quem faz esse tipo de ação tá pensando no longo prazo. Por mais que na oferta ali, na promessa, fala, você vai ter todos os meus cursos, vai ter acesso a todos os meus cursos, os que vão ser lançados. Aí a pessoa compra achando que não vai ter que gastar mais nenhum real com aquele especialista, mas depois que a pessoa entra, essa pessoa é exposta a uma outra oferta, como de uma mentoria ou de um programa de aceleração ou uma imersão, né? Alguma coisa que seja um próximo passo para mais perto desse especialista. Esse é o primeiro ponto, tá, de alerta para você, que esses discursos de antecipar o LTV não é bem assim, né? Porque você vai vender um curso vitalício para pessoa que você nunca mais vai ter oportunidade de venda para ela, então você tem que colocar um preço que realmente vale a pena para essa pessoa comprar de você e você já tirar todo o dinheiro da mesa. Cuidado, cuidado, não é bem assim. E o segundo ponto dessas Black Fridays vitalícias é mais um ponto de vista para você se colocar também no lugar de aluno,
entender o comportamento dessa pessoa e entender como isso vai te prejudicar. Por exemplo, para pensar o último curso que você comprou, os últimos cursos que você comprou nos últimos 2 anos. Você assistiu inteiro, deu continuidade ali, todo dia assistiu uma aula, implementou e teve resultado? Ou você começou a assistir, deixou para terminar de assistir faltando um mês para acabar o acesso, assistiu correndo e nem conseguiu implementar? Pensa na quantidade de cursos e produtos digitais que você já comprou e não consumiu até o final. É natural do ser humano procrastinar. Gente, nós somos seres procrastinadores. Então, se você tem 3 meses para fazer uma coisa, você vai levar 3 meses. Se você tem 3 anos, você vai levar 3 anos. Se você tem 3 dias, você vai levar 3 dias. Então, adivinha, se você tem a vida inteira, se o negócio é vitalício você tem a vida inteira, quanto você vai fazer? Você vai deixar para depois, entendeu? Então você vai deixar para consumir aquele conteúdo depois. E até aí você pode até falar, tá bom, Ana, mas aí já é problema do aluno se ele não vai consumir. Mas eu tô considerando aqui que eu tô falando com infoprodutores mais iniciantes, intermediários ou pequenos empresários que precisam aumentar a quantidade de pessoas que alcança, a quantidade de vendas. Então, considerando isso, se você ainda não tem milhares de alunos, você precisa de cada um dos seus alunos tendo resultado para te trazer prova social e gerar mais vendas em cima disso, porque é dessa forma que cresce, que um especialista ele cresce no digital, é através de prova social, comprovando ali que o método dele funciona, convencendo outras pessoas a comprarem, aplicarem, terem resultados, enfim. E assim a gente vai multiplicando ali, né? Enfim, uma continha exponencial. Tem que ser dessa forma. Então, se o seu aluno ele não consome o conteúdo, ele não tem resultado, ele não te traz prova social e teu negócio ele fica estagnado, entendeu? Então você pode até falar, ah, mas eu vendo para outras pessoas. Beleza, você pode vender para outras pessoas, só que você está perdendo oportunidade de ouro, porque um cliente satisfeito, né, ele vai indicar o teu curso, a tua metodologia para outras pessoas, ele vai te trazer depoimento que vai trazer força no seu discurso e na tua venda. Então, quando você não tem pessoas aplicando, o negócio gira um pouquinho mais devagar do que deveria. Então, você perde muitas oportunidades se não tem alunos, né, clientes ali tendo resultados. E aí você pode até falar, ai Ana, mas isso é besteira, porque tal player, tal guru faz sempre Black Friday vitalícia e isso não deixa de fazer que ele tenha resultado. Mas gente, vamos parar para pensar. Pessoas que têm muito resultado, que já tem uma equipe grande, que já tem um negócio grande, essa pessoa ela investe milhares, milhões de reais em tráfego para trazer mais pessoas. Então, imagina um tanto de gente que entra ali, vamos pensar no funil de vendas, né? Enfim, no funil básico. Então, tem muita gente entrando e menos gente saindo, e vai afunilando até chegar aqui na conversão. Então, se tem muita gente entrando, bastante gente também vai sair aqui no final. Não vai ser todo mundo que entrou, mas bastante gente vai sair aqui, né? Então, se entrou 1 milhão de pessoas ali no topo, dá para tirar umas 10 mil, talvez. Tô jogando número. Não vou te falar com certeza, mas vamos imaginar. Dá para tirar ali 10, 5 mil de pessoas que vão comprar, eles vão fazer ali seus milhões. E dessas 5 mil pessoas que entraram, se 100 tiver ali dedicação, porque sempre tem os esforçados, as pessoas que são ali acima da média, que vão se dedicar, que vão aplicar e vão ter resultado. Então, imagina 100 depoimento. Se numa página de vendas coloca ali no máximo uns 10 depoimentos, 100 depoimento, né, é muita prova social. Só que você tem 1 milhão de reais para botar em tráfego, para trazer tanta gente assim, para no final sair 10 pessoas, 100 pessoas com resultado. Então é questão de lógica, a gente tem que sempre olhar com esse olhar de o que eu tenho disponível para investir e o que eu vou ter de resultado. Quando a gente é pequeno, quando a gente não faz tantas vendas assim, tem milhares de alunos, a gente tem que aproveitar o máximo dos recursos. Então eu vejo como uma forma negativa isso do aluno não aplicar
logo que ele compra, ele não ter resultado, porque isso trava ali nas suas vendas, né? Então as chances de você conseguir fazer com que as pessoas realmente apliquem, porque elas têm um prazo determinado, elas têm ali um cronograma mais bem definido, né? Elas têm um acompanhamento ali que forcem elas irem, né? Elas precisam ser conduzidas, pessoas precisam ser conduzidas, precisam ser lideradas. Então, quando você tem tempo limite, até para você se organizar para fazer isso, é melhor, e tanto para a pessoa também executar o plano de ação. E aí a gente chega no terceiro ponto, ainda no tema Black Friday vitalícia. Vocês já perceberam que tá sendo um ponto central aqui, falar sobre Black Friday vitalícia, que eu acho que é uma das coisas que mais está em alta e é mais perigosa, né? Uma das coisas mais perigosas para quem tá começando ou para quem tá ali ainda até menos de, até 100, 150, 200 alunos, eu acho que ainda é algo perigoso para você apostar suas fichas nesse tipo de estratégia. Agora que você já sabe de todos esses pontos de atenção, vamos conversar sobre como estruturar uma oferta de Black Friday que seja segura e ainda assim atrativa e que traga lucro para o seu negócio. Primeiro ponto. O primeiro ponto é que você precisa trazer mais pessoas para dentro do seu negócio. Esse precisa ser o seu principal objetivo. Então, não dependa somente de promoções. Promoções é o caminho mais conhecido, mas você também não pode só botar promoção e colocar tudo pela metade do preço sem pensar nas consequências, né? Então, existem outras formas para você mesclar o tipo de oferta que você está fazendo. Então, você pode até usar da promoção, mas para não desvalorizar o seu produto, você pode, por exemplo, fazer um combo. Ou você faz um combo com produtos menores ali, que tem um valor também agregado menor, ao invés de fazer do seu produto principal, você soma esses produtos menores, coloca um desconto e ainda assim você tem a oportunidade depois de fazer um upsell para o teu produto principal. Outra forma de vender na Black Friday, ou de trazer uma oferta interessante para Black Friday, é oferecendo um brinde exclusivo daquela oferta. Então você pode, por exemplo, mandar fazer algo personalizado para aquela ação, algo que sua audiência realmente queira, né? Também não seja uma coisa aleatória ali só para preencher espaço, mas algo que realmente a sua audiência queira para estimular a compra, tá? Então, trazendo como exemplo uma ação que a gente fez aqui uma vez, para não ter que dar muito desconto num produto principal que o especialista tinha, a gente deu um desconto de R$100, só que agregou outros produtos que aí na hora da oferta o preço total era um preço bem maior, né? Então, para dar o desconto, essa pessoa, ela comprava o produto principal com R$100 de desconto, que teoricamente é um desconto baixo, né? Levar em consideração os descontos que a gente vê por aí. Porém, com a somatória dos brindes, dos bônus que ela levava, ficava muito mais alto esse desconto. Foi muito interessante. Então, de um projeto onde a gente tinha um faturamento ali de 20 a 30 mil por ação, a gente passou de 100 mil nessa ação de Black Friday, porque ficou algo muito atrativo. Ficou a tal da oferta obscena, que a gente fala, que é algo que não é facilmente ignorado, é o tipo de oportunidade que a pessoa vê e fala, se eu não comprar eu sou burra, que é essa a intenção das ofertas de Black Friday. O segundo ponto, que é o que a gente falou muito lá no início, que é você saber o que você vai fazer com a pessoa depois. Então é interessante você já trazer nessa oferta de Black Friday, você já saber qual que vai ser o próximo passo, e você pode acrescentar como, por exemplo, um upsell ou um order bump, o próximo passo da pessoa. Você pode analisar ali na sua esteira de produtos. Você tem os produtos mais baratinhos que você escolheu não colocar naquela oferta, naquele momento. Você pode colocar no order bump, que é uma seção que você tem ali na página de vendas, onde que você pode incluir, ou a pessoa que, a hora que ela vai comprar, pode incluir outros produtos no carrinho, aumentando assim o valor da compra. Essa é uma ótima estratégia para você vender
o ticket final que a pessoa vai pagar para você, ele vai ser muito maior. E uma segunda opção é o upsell. Por exemplo, a pessoa comprou um combo de curso seu ali com a oferta de Black Friday irresistível, ela já tá feliz com aquela compra, né? Nossa, fiz um ótimo negócio aqui. E aí na página de obrigado, que é a página depois que você finaliza, depois que a pessoa finaliza a compra, você faz uma oferta, por exemplo, para o teu produto principal com R$50, R$100 de desconto. Então a pessoa ela já tá animada, que ela fez um ótimo negócio, pode ser que naquele momento já imediatamente ela já queira dar o próximo passo, porque é uma oferta também que ela é disponibilizada só após a compra, né? Não é importante colocar esse aviso, que é só naquele momento que a pessoa vai ter acesso àquela oferta. Isso também aumenta o seu ticket da compra. E é uma terceira forma do próximo passo, esses são os próximos passos imediatos, mas é um próximo passo a longo prazo, que é depois de um mês. Por isso que é importante você ter esse acesso próximo com a pessoa, né? Ela está consumindo ali seu curso, ela está consumindo teu conteúdo, mas depois de um mês você entra em contato para oferecer um próximo passo, seja uma mentoria, seja uma consultoria, seja um serviço que faz sentido ali com também com a tua rede, né, de produtos. Enfim, o próximo passo que você tem, que a gente conversou lá no início, que você sempre tem que ter um próximo passo para esse aluno. E o terceiro ponto, na verdade, é mais um alerta para você que vende serviço, para você que vende mentoria. Cuidado em dar descontos demais nesse tipo de serviço, nesse tipo de prestação. Querendo ou não, a mentoria acaba sendo ali meio híbrido, né, de curso, serviço, porque tem um acompanhamento, ou deveria ter um acompanhamento mais próximo. Então, quando o produto ele depende da tua dedicação, ali do teu tempo, mais ali no 1 a 1, você tem que levar em consideração que se você vende pela metade do preço, você ainda assim vai ter o mesmo trabalho. Se você tem uma mentoria de R$3.000, você vende por R$1.500, o trabalho que você teria para uma pessoa, você vai ter que. O trabalho que você teria para 3.000, você vai ter o dobro para 3.000 agora, porque cada um tá pagando 1.500. Então, o que você atenderia uma pessoa, o que você ganharia para atender uma pessoa, você ganha para atender 2 pessoas. E o teu tempo, ele continua o mesmo. Então, você vai trabalhar o dobro ali para cumprir a tua demanda, para cumprir com o teu compromisso. Então, por isso que é um ponto de atenção, né? O recomendado é não colocar esse tipo de serviço, esse tipo de prestação, né? Esse tipo de produto ali numa Black Friday, pelo menos não de uma forma tão assim agressiva. E um segundo ponto, dentro desse terceiro ponto, uma segunda coisa em relação a isso, é que pode desvalorizar. Porque se você antes vendia por 3.000, agora você está vendendo por 1.500, então talvez seu tempo não valha os 3.000, mas sim os 1.500. Porque quando a gente fala desse tipo de produto, a gente está falando de tempo, né? Ali de entrega. Então pode criar na cabeça do teu cliente que você pode sim oferecer por menos. Quebra um pouquinho ali a tua percepção de valor, né? O teu posicionamento. Por isso que é um ponto de atenção. Então, checklist rapidinho aqui pra gente finalizar essa parte da oferta de Black Friday bem estruturada e lucrativa para o teu negócio. Tem que dar check nesses 3. Primeiro, a oferta precisa ser irresistível e ela não precisa necessariamente depender de desconto. Há outras formas de fazer uma oferta irresistível. Segundo, pensar no próximo passo. A gente faz uma oferta pensando já na próxima. Então, tem como fazer isso de forma imediata, que é através do Order Bump e do Upsell, e tem como fazer isso um tempo depois que a pessoa comprou, oferecendo um serviço ou um produto mais premium. E terceiro cuidado quando você está oferecendo um serviço ou um produto mais premium que depende do teu tempo, da sua dedicação de tempo, porque isso pode desvalorizar. Isso é mais um ponto de atenção. E o principal, Black Friday precisa ser algo pensado a longo prazo, precisa ser uma ação estratégica para alavancar a sua empresa ali no final do ano, porque caso contrário, se você for fazer algo de última hora de qualquer jeito, pode até prejudicar os seus resultados dali para frente. E não é isso que a gente quer.
Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se você percebeu que você precisa ser mais estratégica, precisa pensar melhor, ainda não tem estruturado, não tem esse planejamento estruturado, né? O planejamento anual que é importante para a gente saber todas as ações que a gente vai fazer o ano todo, ou você está em dúvida ainda se a sua oferta de Black Friday tá coerente, tá legal, você quer um olhar mais estratégico sobre suas ações, eu vou deixar um formulário. Eu disponibilizei alguns horários na minha agenda para consultoria gratuita e eu vou deixar o formulário aqui no link da bio para você aplicar. Mesmo que você esteja vendo esse vídeo depois de novembro, né, depois da Black, ainda assim eu vou fazer essa ação outras vezes, então pode ser que você seja selecionado. Então é só aplicar, vou deixar o link aqui na descrição e espero que tenha feito muito sentido para você. Me siga nas redes sociais e é isso. Tchau!